Amém, igreja? Amém. Ah, glória a Deus. Não, aí sim, né? Também vamos nesse louvor, vamos aproveitar para pensar no nosso lugar, cumprimentar o nosso irmão, dar um abraço, dar um cheiro, amém? Não deixa de abraçar ninguém, não deixa de cumprimentar ninguém, amém? Então vamos lá. Se o mar se enfurecer
Você tem algo a agradecer ao Senhor? Você tem algo assim que você estava esperando e Deus te deu, assim, tem uma gratidão a oferecer ao Senhor, a agradecer ao Senhor, amém? Aleluia, eu tenho muitas, minha família tem muitas, eu sei que você também tem a sua, amém? Tantas bênçãos, Pai, para agradecer, pois somos gratos a Ti, Senhor Jesus. Meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos louvar o Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos louvar o Senhor. Em meu coração, não se envergonhe.
falar junto essa parte? Então vou levantar. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além. Meu coração cantando um aleluia, 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 aleluia. Tenha um coração grato a todas as bênçãos que Deus tem derramado sobre a tua vida, amém? Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo e a escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na
salva de palmas, Senhor Jesus, aleluia. Poder sentar, igreja, amém? Com malfeitores morreu por minha culpa. Jesus a vida deu, foi quebrantado, grande dor sofreu. O meu pecado ele recebeu. Sem ver bondade, chorou. Foi meu pecado que ele carregou. Foi esmagado por querer amar. E tudo isso foi em meu lugar. Se entregou por mim, morreu pra me salvar na cruz. Jesus tomou meu lugar. Amor assim jamais existirá. Se entregar só pra me salvar. Morto foi Jesus, Cordeiro de Deus, Senhor da cruz, eternamente Rei. Amor assim jamais existirá. Tomou pra sempre o meu lugar. Com malfeitores morreu por minha culpa. Jesus a vida deu, foi quebrantado, grande dor sofreu. O meu pecado ele recebeu. Sem ver bondade, chorou. Foi meu pecado que ele carregou. Foi esmagado por querer amar. E tudo isso foi em meu lugar. Se entregou por mim, morreu pra me salvar na cruz. Jesus tomou meu lugar. Amor assim jamais existirá. Se entregar só pra me salvar. Morto foi Jesus, Cordeiro de Deus, Senhor da cruz, eternamente Rei. Amor
Bom dia, irmãos. Mas que bom dia desanimado, amados. Que isso? Vou começar de novo. Bom dia, irmãos. Bom dia. Melhorou, né? Que bom estarmos aqui, né? Estava sentado ali, pensando no culto, pensando nas músicas, pensando em Jesus, né? A gente sempre está aqui cultuando a Deus Pai e celebrando Jesus Cristo, o Filho amado, né? Celebrando o Evangelho. Cada culto é uma celebração do Evangelho, do que Jesus fez por nós, dessa salvação maravilhosa. É algo tremendo. A gente vai no culto renovando essa fé, essa alegria, essa esperança, essa certeza de que Jesus Cristo morreu para nos salvar. Não tem amor como esse, né? Se entregou na cruz por nós. E assim, irmãos, a vida não é fácil, a gente tem luta. Quem sabe você está aí passando algum problema, uma dificuldade, né? E nem sempre a gente está assim, feliz, assim, com aquele gozo. Mas, pela fé, a gente celebra, a gente glorifica Jesus. Quando a gente esquece dos problemas, assim, foca a mente em Cristo e na obra da redenção, é uma alegria, né? A gente se liberta, a gente se alegra, a gente foge das situações do mundo para nos conectarmos com Deus e adorarmos ao Senhor. Então, vamos bater uma salva de palmas para Jesus. Jesus merece. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Que grande amor. Obrigado, Senhor Jesus. Morreu por nós lá na cruz do Calvário. Muito bem, meus amados irmãos, vamos ler uma palavra de Deus em Mateus 20, de 1 a 16, na Nova Tradução Internacional, NVI, e vamos pensar um pouquinho sobre esta parábola. Nós estamos estudando as parábolas, né? Na escola dominical. Se você tem a oportunidade de acessar lá a gravação do pastor Mauro Serafim, você vai crescer, vai estudar a Bíblia com a gente. Então, esta é uma parábola de Jesus. Vamos ler a palavra. Pode ficar sentado mesmo, pode acompanhar ali, se for o caso, ou na sua Bíblia, né? Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele lhes combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. 1 denário era, irmãos, assim, o salário normal de um trabalhador comum, 1 denário. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. Ele lhes disse: vão também trabalhar na vinha e eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, na nona hora, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados. Ele lhes perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, respondeu eles. Ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde e cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu 1 denário. Quando o receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: esses homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que lhe dei. Não tendo o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro,
Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos. Amém. Amém, queridos? Hoje o tema da pregação é uma pergunta, tá bom? Homileticamente falando, o pessoal acho que não pode fazer uma pergunta de tema, mas uma pergunta que, se você guardar, tá bom. A pergunta é: vamos trabalhar para Jesus? Essa é a pergunta da reflexão desta manhã. E Jesus ilustrou o reino de Deus, irmãos, com muitas parábolas, a gente sabe disso, né? Mas nem sempre os discípulos conseguiam entender as parábolas, era difícil. Jesus falou assim: olha, eu falo para a parábola porque vocês têm que entender, mas nem todos têm que entender o que eu falo. É estranho Jesus falar dessa forma, porque ele veio para que todos entendessem o que ele falava. Mas as parábolas foram usadas por uma estratégia do Senhor. Por exemplo, a parábola do semeador, né? Tem duas partes. A primeira parte, Jesus fala a parábola, depois eles não entendem nada. Quando estão no secreto, Jesus fala assim: explica-nos a parábola do semeador. Aí Jesus explica a parábola para eles. Então nem sempre é muito fácil a gente entender as parábolas. Imagina entender o Apocalipse. Meu Senhor. Esta parábola possui alguns elementos simples, né? Vamos pensar os elementos. O dono da vinha, certo? Que é Deus, né? Quem que é o dono da vinha na parábola? É o Senhor Deus. Os trabalhadores foram convocados, tal. No caso, aplicando lá para a igreja, para os discípulos, né? Ou numa visão mais ampla, aos crentes de toda a história. São 2000 anos de história, né, irmãos? Então, para nós somos os trabalhadores. A vinha é o reino de Deus. Mas o reino de Deus aqui não é o destaque maior dessa parábola, mas sim o trabalho e a recompensa, ok? Essa parábola está mais voltada para isso, mas o reino está lá, porque a gente trabalha no reino. A vinha já é o reino, a chamada para trabalhar na vinha. Interessante que nessa parábola são 5 etapas diferentes, né? De manhãzinha, depois 9 horas, depois meio-dia, 5 da tarde, 3 da tarde, vários horários. Então, essa chamada de tempo diferente. E a recompensa, que no caso da parábola é 1 denário, o valor da diária de um trabalhador. Uma coisa importante que nós temos que pensar, irmãos, é o seguinte, né? O Evangelho nos chama a 2 coisas específicas, não muito mais do que isso. O Evangelho nos chama, em primeiro lugar, à salvação. Quando eu aceito a Cristo, quando eu recebo o Evangelho da salvação, quando eu coloco minha fé no Filho de Deus que morreu na cruz do Calvário para me salvar. Então, quando eu creio no Evangelho, né, eu sou chamado à salvação. Mas a segunda chamada do Evangelho é para o serviço. Nós não vamos encontrar na Bíblia, irmãos, pessoas que Deus chama sem que tenham um propósito para realizar uma tarefa. Isso é uma coisa impressionante, no Antigo e no Novo Testamento, né? Por exemplo, lá no Antigo Testamento, Deus chamou Noé, né? Noé para construir uma arca. Segundo os estudos, essa arca demorou 100 anos para ser feita. Então, imagina, a pessoa trabalhou, meio sozinho, talvez um filho ajudou, etc. Trabalhou 100 anos. Então, Noé foi chamado para uma obra de Deus e tinha que construir uma arca. E outros exemplos, né? Por exemplo, Moisés. Quando Deus chamou Moisés com 80 anos de idade, Moisés não estava parado, ele estava trabalhando, ele estava cuidando das ovelhas, do seu sogro, ele estava ativo. E Deus chama ele. Aí, nos próximos 40 anos, quantas coisas Moisés não fez? Quantos trabalhos difíceis, irmãos, penosos. Enfrentar Faraó, depois ficar 40 anos no deserto. O deserto não é um lugar fácil. E o povo reclamava. Se você estivesse no deserto ali com o povo de Israel, você acha que você não ia reclamar? Ah, não, eu não ia reclamar. Sentiram até saudade do pepino do Egito, que lá no deserto não tinha pepino. Então, assim, não é fácil. Mas Moisés foi chamado, Deus colocou uma missão,
Foi difícil, ele não queria no começo, aquela coisa toda, mas Deus foi trabalhando, né? Não sabia falar, falava, tudo bem, Arão, seu irmão fala com você. E os descendentes de Arão, irmãos, foram chamados para fazer os sacrifícios, rituais, era um trabalho pesado, sacrificar o animal, derramar o sangue, cortar, tirar as partes que tinha que ser jogado lá fora para ser queimada, era um trabalho pesado, mas eles tinham o privilégio de receber essa convocação de Deus. E se a gente pensar em Davi, por exemplo, né? Davi, quando Deus quis ungir Davi lá na casa de Jessé, o que aconteceu? Todos os irmãos do Davi estavam lá, mas Davi não estava. Onde que estava Davi? Cuidando das ovelhas. Cuidando das ovelhas. Estava trabalhando. Então, tem jeito, irmãos. Tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Alguém está pensando, puxa vida, pastor Roberto, já trabalho a semana toda em casa, lá no meu serviço secular. Aí eu chego na igreja domingo, quero receber uma palavra de conforto, de ânimo, você vai falar de trabalho? Eu vou falar de trabalho. Então, o primeiro ponto que nós vamos pensar aqui são os trabalhadores da vinha, né? Como eu já falei do Antigo Testamento, agora vamos destacar essa questão do Novo Testamento. O Novo Testamento também vai demonstrar claramente que Deus quer trabalhadores na sua obra. Por exemplo, chamada de Pedro e André vai dizer assim: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Eles pescavam peixe, tinha a rotina dele de pescador, mas Jesus os chama, muda o foco do trabalho. Vou continuar pescando, mas agora pregando o Evangelho. Deixa um trabalho, vai para outro trabalho. A grande comissão, tanto em Mateus como em Marcos, vai falar do trabalho. Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será? Será o que, irmãos? Quem não crer será? Condenado. Ide pregar. O que é pregar o Evangelho? É um trabalho missionário, é um trabalho de testemunho, é um trabalho de evangelismo. Ide pregar o Evangelho. A gente perde muito essa perspectiva. Nós somos sempre bons religiosos, gostamos de estar na igreja, gostamos das programações da igreja, gostamos do café da comunhão, que é uma benção. Marcinha ali sempre trabalhando muito no café da comunhão, né, Marcinha? Com o Alexandre e toda a equipe. A gente gosta dessas coisas, assim, do culto, de estar aqui, ouvir uma música boa, coral cantando. Mas e evangelizar, e falar de Jesus, e durante a semana se preocupar de que as pessoas precisam ouvir o Evangelho, é um trabalho. Ou, no outro texto diz assim, ide fazer discípulos em todas as nações. O que é fazer discípulo? Lhes ensinam a guardar tudo que eu vos tenho ensinado. Então, fazer discípulo é trabalhoso, é pesado, você tem que ensinar, tem que sentar com a pessoa, tem que falar a palavra, entendeu? Não entendi, vamos de novo. É o ensino, discipulado. Ok, a grande comissão. O apóstolo Paulo, irmãos, né, depois que ele foi chamado pelo Senhor para o Evangelho, a gente lê um texto que diz assim, ele diz assim, todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Então, Paulo tinha essa consciência, depois que ele se converte, começa a seguir Jesus e pregar o Evangelho, ele vai um dia expressar isso. Não, o mais importante na minha vida é completar essa carreira e continuar servindo a Deus. Quem quer servir a Deus, diga amém. Olá, vamos lá. Tem uma chamada de Timóteo, né? Nós vamos ler uma passagem que fala assim, trabalhe para anunciar as boas novas, segundo Timóteo 2, 4, 5. Ou seja, um bom trabalhador, segundo Timóteo 2, 15. Então, todos os apóstolos foram chamados e os que vieram para servir. E o diaconato foi instituído na igreja exatamente para trabalho. Enquanto os apóstolos pregavam o Evangelho e cuidavam desse ensino, os diáconos iam cuidar da mesa, da casa dos irmãos, de sustento, de ajudar as viúvas. É um trabalho mais, vamos assim dizer, mais braçal, não sei se é essa a expressão, né? Mais do dia a dia, mais de uma ação de solidariedade, mas é um trabalho. Então, irmãos, nós somos filhos e somos servos de Deus. Isso é uma coisa maravilhosa. Fomos chamados para a salvação, somos filhos de Deus.
mas fomos chamados para trabalhar. Então somos servos a serviço do Rei Jesus. O Rei Jesus. É bom, né? Essa nossa relação. Jesus, nosso irmão mais velho, é o Filho de Deus, é o Senhor da glória. É o Rei dos Reis que nós servimos. Ele é amigo e Ele é o nosso Senhor. É muito bom isso. Então, meus amados irmãos, na prática do amor ao próximo, deixa eu dizer isso que eu acho que é importante. A prática do amor, né? A pastora cantou assim, que não existe um amor como o amor de Jesus que se entregou por nós. Mas aí Jesus vai ensinar e os apóstolos vão falar muito sobre isso, assim. Jesus falou assim: um novo mandamento vos dou. Qual que é o mandamento, irmãos? Que vos ameis uns aos outros, como eu amei. Então, se Jesus foi na cruz por nós, nós estamos dispostos a ir para a cruz por alguém? Então, na prática do amor, da família, das pessoas que nos cercam, nós podemos então viver o Evangelho, no testemunho, na pregação, no discipulado, na caridade, na solidariedade, né? E na prática do amor. Sabe, irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês, importante assim. Nós nunca podemos julgar ninguém com relação à salvação, certo? Pastor, quem que é salvo? Morreu fulano de tal, ele era religioso, de uma outra denominação. Pastor, ele é salvo? Ué, como é que eu vou saber se ele é salvo? Quem salva é Deus, é a pessoa que tem a sua fé em Deus, é que vai dizer. O que nós podemos dizer das pessoas que a gente conhece, da história das pessoas, é o que elas fizeram. Certo ou errado? Eu posso analisar a vida de uma pessoa assim, pelo que ela fez. A salvação é pessoal, é individual, é a fé que a pessoa tem em Deus. Se ela é salva ou não, é Deus, é quem sabe, né? Mas as obras nos acompanham. Mas deixa eu falar uma coisa muito importante, irmão. Por que a gente trabalha para Jesus? Para ser salvo? Não. Vou repetir essa frase. Por que a gente trabalha para Jesus? Para ser salvo? Não. A gente trabalha a Jesus porque somos salvos. Nós somos salvos, aí nós trabalhamos com alegria para Jesus. Esta é a nossa ênfase, irmão. Quando qualquer pessoa de qualquer denominação ou linha religiosa começa a pensar que para ser salvo ela precisa trabalhar e exercer as coisas e fazer e realizar, ela vai caminhar por uma filosofia meritória. Eu preciso merecer o céu, eu preciso merecer a salvação, então eu preciso agradar a Deus de alguma forma. Por exemplo, nós estamos agora estudando sobre santificação, o caminho da santificação, que é muito importante. Mas por que eu me santifico? Porque eu sou salvo e quero caminhar com Deus, e aí eu vou buscar Deus, porque eu já sou salvo, e aí eu vou crescer na santificação, entendeu? Não é o contrário. Ah não, eu vou caminhar, eu vou me esforçar, eu vou me santificar para ser salvo. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Certo, irmãos? É isso. É isso, a salvação é graça de Deus, a salvação é simples. Nós pudemos ouvir uma mensagem ontem de manhã, no estudo dos pastores lá, tão simples. Romanos 1,17. A justiça de Deus se revela no Evangelho. E pela fé nós somos salvos, só pela fé nós somos salvos, mensagem simples. Então a gente tem que entender isso. Eu trabalho porque sou salvo, eu trabalho porque amo a Jesus, eu não trabalho para ser salvo, ou para conquistar alguma coisa. Eu trabalho para conquistar galardão, tudo bem, aí é outra coisa, você pode focar, eu quero um galardão bacana, então eu vou trabalhar, mas o maior galardão que nós temos, irmãos, é a salvação em Cristo. É ouvir Jesus falar assim: servo bom e fiel, entra para o gozo do teu Senhor. Sobre o pouco fosse fiel, sobre o muito te coloquei. Quem gosta de trabalhar para Jesus? Diga amém. Amém. Muito bem. Então, segundo pensamento, a chamada para o trabalho. O texto é claro sobre o desejo do dono da vinha de que haja trabalhadores no seu campo, né, irmão? Deus quer isso. Deus está chamando pessoas, irmãos, irmãs,
homens, mulheres, para o seu trabalho, para o reino. E não importa a hora, veja que a parábola vai mostrar isso. Que hora? Uma pessoa se converte com 50 anos. Imagine, uma pessoa que se converte com 50 anos, né? Ela viveu 50 anos, poxa, ela agora não vai conseguir viver mais 50, provavelmente, né? Mais uns 20, 30. Então ela perdeu muito tempo. Então, quem se converte mais tarde tem esse sentimento, passa os dias, ele fala, puxa, eu perdi tanto tempo na minha vida, eu queria ter servido melhor ao Senhor, mas passou o tempo, então a pessoa fica até angustiada, porque quer servir e perdeu tempo. Então não importa a hora que Deus nos chama, irmãos. O que não é o que o texto está dizendo é o seguinte: nós não podemos ficar parados, ociosos, sem envolvimento no reino de Deus. Então, é interessante, né? Porque hoje as pessoas no seu serviço secular trabalham. Quantos anos a gente precisa trabalhar para se aposentar, irmãos? No mínimo? 35. Não, antigamente era assim, só com 35 você aposentava, né? As mulheres com 30 e tal. Eu me aposentei no INSS com 53 anos. Não é nem é muita vantagem, porque foi com pouco. Eu tinha que ter trabalhado até uns 60, 65 para ganhar mais do INSS. Mas eu já tinha trabalhado 35 anos, veja só. Então tem gente que trabalha 35 anos sonhando com a aposentadoria. Aí se aposenta, não sabe o que fazer da vida. Eu tenho um porteiro lá no prédio que ele está lá há muitos anos com a gente. Ele já é aposentado, mas continua trabalhando. Mas ele está perto dos 70, então ele está achando que está na hora de terminar. Então ele falou assim: esse ano em março eu vou sair. Tá bom, vocês fazem um acordo comigo? Fazemos. Chegou fevereiro e falou assim: senhor Roberto, dá para ficar mais um pouquinho? Eu pensei assim, então. Porque o cara pensa assim: o que eu vou fazer em casa? Ele é sozinho, não tem esposa. Então ele tem aquela rotina lá do prédio. O que ele vai fazer em casa? Vai ficar angustiado. Porque lá no prédio ele conversa com um, conversa com o outro, mexe na coisa aqui e tal. Ele está mais de 20 anos com a gente lá. Então, aí a pessoa fica angustiada. Agora, tem gente que trabalha 35 anos no serviço secular. Quando termina e vai se aposentar, em vez de passear e viajar, olha para a esposa e diz assim: minha querida, eu tenho uma chamada, agora nós vamos trabalhar mais para Jesus. Já trabalhamos 35 anos, agora nós vamos trabalhar mais um pouquinho. Acontece essas coisas, né? Não é, pastor Pedro? Às vezes acontece. É a história do nosso querido pastor, que vocês já conhecem, né? Então, irmãos, que bom ocupar o tempo fazendo alguma coisa para Deus, né? Evidentemente que o pastor Pedroso agora teve que botar o pé no freio e falou assim: eu vou diminuir o ritmo, mas não vou deixar de servir o meu Deus e fazer a obra do Senhor, como graças a Deus ele está fazendo para a glória de Jesus. Imaginar o pastor Paulo Mendes aqui pregando com 88 anos, nos anima, né, pastor? Se a gente estiver bem nessa época, assim, que puder transmitir alguma coisa, e assim por diante. Então, nós temos que trabalhar até o fim, irmão. Quem quer trabalhar até o fim, diga amém. Tem que trabalhar até o fim. Muito bem. Ok. Como síndico do meu prédio, eu trabalho e procuro no meu agir com as pessoas dar o testemunho do Evangelho. E assim é na igreja local, né, irmãos? Vamos pensar na igreja local. A pessoa serve, presta serviço, a começar pelo congregar. Por quê? Hebreus 10, 25 vai dizer que a gente tem que congregar, não deixar de congregar. E o culto é um serviço de adoração que prestamos ao Senhor. Então, que bom estar domingo de manhã aqui, logo cedo, na casa do Pai, para prestar um culto. Então, quando você ora, quando você louva, quando você canta junto com os irmãos aqui. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, que eu acho que é um sentimento que o Léo tem, evidentemente, que quando nós estamos assim, nos intervalos da música, que o pessoal está só tocando, a gente está esperando para entrar uma outra estrofe, assim, é o tempo de adorar, né? De dizer: obrigado, Jesus, louvado seja o teu nome, Senhor. Então não é só cantar, você pode, junto com esse canto, adorar o Senhor, dizer palavras, elogios, glorificar. É o culto, você está trabalhando. Estão entendendo, irmãos? Muito bem. Temos um ensino que envolve crianças, jovens, juniores, adultos de terceira idade. Temos a música, né? Que é uma bênção. Quem tem esse dom, quem pode treinar, quem pode tocar, está servindo ao Senhor.
já está tocando lá fora, no mundo, em outros lugares. Tantos shows que tem, né? Você vê placa de show de cantor sertanejo e tal. Lógico, são artistas, vivem disso, fazem show, a multidão vai ver o pessoal, gosta. Mas nós estamos na nossa simplicidade, na nossa congregação, que não é muito grande, um louvor tão bom, uma qualidade de música tão boa. Louvado seja Deus. Por quê? Porque o pessoal está trabalhando, ensaiando. As células. Sabia que eu ia falar da célula, né, pastor? Tem que falar da célula, né? Sabe por quê, irmão? Sabe o que é a célula? A célula é uma oportunidade de trabalho. Quem recebe, dá trabalho receber. Que se preocupa, quem que vem, avisa quem vem, faz um lanchinho e tal, abre a casa, as pessoas vêm e tal, depois que a pessoa vai embora, está em trabalho. Limpa a casa, a pessoa ficou sujo, o pessoal vem com o sapatão de fora e tal. A gente faz um esquema assim, de deixar o sapato na porta, né? Entrar de meia. E chamar alguém para a célula, convidar alguém, vamos levar alguém na célula? Que isso que é interessante, né? A célula é para que venha gente, que a gente tenha comunhão, que as pessoas ouçam o evangelho. É um esforço. Os nossos jovens se reúnem aqui, é um esforço. Agora vai ter a marcha para Jesus. Até falei para o Igor, pega a moçada aí que gosta de andar, né, mano, que gosta dessas coisas, vai fazer a marcha para Jesus, vai estar em comunhão, vai fazer uma coisa diferente, é bem legal. Eu nunca fui, irmão, mas assim, não sou contra e acho que quem gosta deveria ir. Muito bem. Então, meus amados irmãos, vamos trabalhar. No serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito e abençoado. A gente só se alegra em servir ao Senhor. Agora a pergunta é, você está servindo? O que você está fazendo para o reino? Qual é o teu envolvimento com as coisas de Deus? Pense nisso. 3, para terminar, a recompensa do trabalho. Como vemos na parábola, o horário de trabalho dos convocados foi diferente, tá? Vários momentos no dia. Mas essa é a polêmica dessa parábola, né? Porque no final, o pessoal foi receber o salário, e o dono da via falou assim, para o que fala a meio-dia, vai que eu pago o que é justo, eu pago o que é justo. E aí todo mundo foi trabalhando. Agora você imagina, o cara que chegou lá às 8 da manhã, está ralando, chega umas 5 horas da tarde, para trabalhar na vinha, ele falou, o que esse cara está fazendo aqui agora às 5 da tarde, não veio mais cedo. Pensa só, irmãos, aí, na hora de receber o pagamento, vai primeiro das 5 horas, recebe um denário, os caras estão vendo, né, então, vai receber um denário, o outro recebe um denário, pô, eu estou desde as 8 aqui, eu vou, glória a Deus, hoje eu vou ganhar hora extra aqui, vai ser a bênção. Chega na hora de receber, recebe um denário. Fica bravo, né? Mas o dono falou, escuta, quando eu te contratei lá de manhã cedinho, eu não combinei pagar um denário? Combinou. Você não topou? Topei. Então, eu não estou sendo injusto, né? Mas eu quis dar um pouco mais para quem trabalhou só 1 hora. Qual que é o problema? Então, irmãos, é interessante essa coisa aqui, né? Da recompensa do trabalho. Blomberg, no seu livro Interpretando as Parábolas, página 307, ele fala uma coisa que eu achei muito interessante. Ele diz assim: a passagem dessa parábola retrata generosidade, não mesquinhez. No plano espiritual, ninguém deve pedir a Deus que seja justo. Isso aqui é um comentário de um escritor, pastor, certo? Nós estamos pensando o que ele está escrevendo aqui. Pois esse é um pedido implícito de condenação. Olha que o autor desse livro, teólogo, escreveu, irmão, ele está dizendo assim, que quando a gente fica invocando a justiça de Deus, você está invocando essa santidade de Deus que é santo e justo, e implica em condenação, porque nenhum de nós tem condição de se apresentar diante de um Deus justo, porque somos pecadores. Por isso que Cristo é a nossa justiça. Por isso que a justiça de Deus se revela no Evangelho, porque a gente só pode chegar perante o Pai por Jesus, através dele e pela graça dele. Então, quando você fala de justiça de Deus, está implícito condenação, porque o homem é pecador e está afastado de Deus. A pessoa deve sempre desejar a graça.
Então, irmãos, quando a gente tem dificuldades no dia a dia com pessoas, familiares e vizinhos e no trabalho, a gente fica até com bronca, com um pouco de raiva, porque alguma coisa a pessoa fez. Aí a gente vai lá para o altar de Deus e fala: Senhor, aquele fulano lá, faz justiça na vida dele. Sabe o que você está pedindo? Condenação. Sabe quando os apóstolos falaram para Jesus: Senhor, o Senhor quer que a gente mande cair fogo do céu sobre esses samaritanos? O que eles estão... Por quê? O fogo caiu em Sodoma e Gomorra. Por quê, irmãos? Por causa da justiça de Deus, que é santo, e condenou o pecado de Sodoma e Gomorra. Certo ou errado? Certo? Não é isso? Então a justiça de Deus significa em condenação, mas a graça de Deus implica em salvação. O que a gente deseja para as pessoas? Se olha esse mundo perdido, né? Se olha esse mundo perdido e a vontade fala: Senhor, põe tua mão de justiça sobre esses pecadores. Você é pecador igual, só que você está debaixo da graça. Se esse pecador que está perdido lá conhecer a graça de Deus, ele vai ser igual a você, salvo e redimido. Então a gente precisa orar, pastor Pedro, para Deus nos encher de amor, né, de graça, para a gente desejar que os outros sejam salvos, né? Porque se a gente quiser que a justiça de Deus caia sobre os outros, nós não vamos querer que ninguém seja salvo, mas sim condenado. Aplicação. Existe maior galardão para recebermos de Deus do que a grande salvação em Cristo Jesus? Então, irmãos, vale a pena servir ao Senhor da seara na sua vinha. Vale a pena nos alegrarmos com irmãos bem-sucedidos no trabalho que realizam. Se você vê algum irmão sendo bem-sucedido na igreja, porque desenvolve o seu dom, se alegre com isso. Mesmo que você não tenha o mesmo dom do irmão, certo? Mas a inveja, a mesquinhez não tem que fazer parte da nossa vida, irmão. Deus tem que nos libertar disso, para a gente viver feliz, unidos, desejando o bem um do outro, para a glória do Senhor. Além de sermos abençoados na terra, temos um galardão reservado no céu, cheio de graça e misericórdia. Pastor, o que eu preciso fazer? Você precisa crer. Você precisa crer. Pôr tua fé em prática em Jesus, na palavra, no Evangelho. Crer. Pastor, mas eu tenho um problema, eu tenho dúvidas, eu tenho vícios, eu tenho hábitos do mundo. Você precisa crer em Jesus, deixar o Espírito Santo entrar na tua vida e te mudar. Sabe o que acontece, irmão? Deixa eu falar uma coisa para vocês. O líder religioso que partiu para a eternidade nesses dias, uma certa ocasião, num avião, sendo perguntado por uma repórter brasileira a respeito de como que a igreja se posiciona com a diversidade, certo? Ele disse uma frase interessante, ele falou assim: quem sou eu se uma pessoa que vive a diversidade quer buscar a Deus? Vou impedir? Nós não podemos impedir, mas nós temos plena convicção que se uma pessoa busca a Deus, vivendo uma diversidade fora da palavra e tem um encontro com o Senhor, o Espírito Santo vai agir na vida da pessoa para mudar a vida dela. É ou não é, irmão? Só isso. Todos podem buscar Deus, todos têm o direito de buscar Deus, mas deixa o Espírito Santo agir na sua vida e fazer uma obra de transformação, e você cada dia parecer mais com Jesus e com o Evangelho da salvação. Que Deus abençoe em nome de Jesus.